Olá, bem-vindos! Sabe aquela situação? Uma conversa difícil que precisa acontecer. A gente se prepara psicologicamente, jura que vai manter a calma, respira fundo umas 10 vezes e, 5 minutos depois, o circo está pegado. A sala virou um campo de batalha. Por que isso sempre acontece? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar nesta análise de hoje. Pois é, essa é a pergunta que vale o ouro, não é mesmo? A gente cresce ouvindo isso. Se algo deu errado, a culpa é da nossa falta de esforço, falta de autocontrole. Mas e se o problema não for a gente? E se o problema for o próprio conselho? E se essa ideia de força de vontade pura for, na verdade, uma baita armadilha? Vamos investigar isso juntos? E é aqui que a coisa toda dá um nó. Na teoria, tudo é lindo, né? Parece até manual de instruções. Apenas se controle. Ah, tá bom, fácil falar. Na prática, a gente tenta e a conversa explode por causa de uma toalha molhada em cima da cama. Pare de pensar nisso, é batata. A melhor forma de garantir que aquilo vai ficar martelando na cabeça o dia inteiro. E a minha preferida: seja honesto. A gente vai lá, abre o coração e, de repente, a honestidade vira uma bomba atômica. A realidade, vamos combinar, é bem mais bagunçada. Vamos dar uma olhada no nosso primeiro exemplo, o casal da culpa. Eles se gostam de verdade, mas qualquer tentativa de ter uma DR séria vira um filme de terror. A briga começa sobre quem vai lavar a louça e, de repente, já estão falando daquela vez em 2015 que alguém deu um sorriso estranho pro garçom. O problema é que cada um chega pra conversa com um caminhão de coisas entaladas na garganta. E aí, a tal da honestidade, sem clareza nenhuma, vira só um tiroteio de acusações. Agora, o nosso segundo personagem. Uma pessoa jovem que tem uma ideia bem perigosa na cabeça. A de que só por sentir algo errado, ela já está errada. Qualquer pensamento que sai um pouquinho da linha vira um monstro, uma prova de que ela tem um defeito de fábrica. E aí, essa pessoa vive num silêncio cheio de culpa, se sentindo a pior do mundo. Quando, na verdade, o que falta é só um espaço seguro para entender o que está sentindo, sem tanto julgamento. Então, o ponto central é esse. Se esses exemplos soaram familiares, a falha não está no caráter de ninguém. Não é a falta de tentar. O problema é o método. Tentar resolver esse emaranhado de sentimentos só com a força bruta da vontade é como tentar abrir uma porta delicada com uma marreta. Não vai dar certo, só vai fazer mais bagunça. Ok, se a marreta não funciona, qual é a ferramenta certa? A alternativa que a gente vai explorar aqui é uma mudança de foco. Em vez de ficar tentando controlar a explosão na hora que ela acontece, a ideia é desarmar a bomba antes. E isso começa com uma coisa chamada clareza, antes mesmo de abrir a boca. E o nome para isso é honestidade responsável. E não, isso não é um jeito bonito de falar despejar tudo em cima do outro. A honestidade impulsiva grita, "Você me irrita!" Já a honestidade responsável para, respira e se pergunta: peraí, por que isso tá me irritando tanto? O que eu tô sentindo de verdade? É raiva? É medo? É frustração? É sobre se entender primeiro para depois se fazer entender. E se a gente olhar de perto, vai ver que isso dá um trabalhinho, né? Clareza antes da exposição é fazer o dever de casa emocional. Nomear sentimentos sem se condenar é entender que sentir raiva não te transforma numa pessoa horrível. Usar ferramentas é a humildade de admitir que, às vezes, a nossa cabeça parece um novelo de lã e a gente precisa de ajuda para desenrolar. E, claro, respeitar limites é entender que a verdade não precisa ser um tijolo arremessado na cabeça de ninguém. E que ferramenta pode ajudar a organizar essa confusão toda? Bom, por mais estranho que pareça, a resposta pode estar na inteligência artificial. Calma, ninguém está falando para desabafar com um robô terapeuta. Pensa mais como um diário que conversa de volta. Um simulador de clareza. Um lugar totalmente privado e sem julgamento para a gente jogar todo o caos para fora e ver o que acontece. E o processo é mais ou menos esse aqui. Primeiro, o caos interno, aquele furacão de pensamentos e emoções. Depois, a simulação. A gente escreve tudo para uma IA sem filtro nenhum, sem se preocupar com vírgula ou se faz sentido. O que sai do outro lado? Um rascunho organizado. De repente, os sentimentos têm nome, as necessidades ficam claras. E só aí, com esse mapa na mão, a gente parte para o diálogo de verdade. Essa frase aqui resume tudo. A nossa pressa de ser honesto e botar para fora muitas vezes atropela uma necessidade muito maior, que é a de entender o que a gente está sentindo. A prioridade muda. Primeiro a gente compreende, depois, se for o caso, a gente fala. Certo, a teoria é bem interessante, mas e na prática? Como essa tal ponte para o diálogo funciona? Vamos voltar para o nosso casal da culpa e para o nosso jovem que demoniza o desejo e ver o que muda para eles.
A transformação é gigante. Para o nosso casal, aquela acusação de "você nunca me ajuda em nada" pode se transformar em "eu ando me sentindo muito sobrecarregado e sozinho com as tarefas". Percebe a diferença? A pessoa deixa de ser definida pelo erro e passa a ser responsável pela ação. E para o nosso jovem, aquela culpa silenciosa pode virar autoaceitação. O resultado final, nos dois casos, é o mesmo: menos culpa e muito mais entendimento. E essa é a grande metáfora. A tecnologia aqui não é o ponto final, ela é a ponte. Ela não está aqui para substituir a conversa, o olho no olho. Pelo contrário, ela nos prepara para que essa conversa seja muito melhor, mais produtiva, mais humana. Ela nos ajuda a construir uma ponte segura para sair do nosso caos interno e chegar até a outra pessoa. Mas, e esse mais é do tamanho do mundo, toda ferramenta poderosa vem com uma bula, com avisos de segurança. A gente precisa falar sobre os limites, o que essa abordagem não é e o que ela não faz. E aqui o papo é reto. Uma inteligência artificial não é terapeuta, ponto. Não é um confessionário, nem um advogado. E com certeza não é um cofre impenetrável. Então não é um lugar para a gente se expor de forma perigosa ou confessar algo que possa nos prejudicar. Se o assunto for muito, muito sério, a dica de ouro é: proteja-se. Mude nomes, datas, detalhes. O objetivo é ganhar clareza sobre o sentimento e não criar um problema ainda maior. E assim a gente vai chegando ao fim da nossa análise. A grande reflexão é essa. E se a gente parar de se culpar por não ter força de vontade o suficiente? E se a peça que realmente está faltando no quebra-cabeça dos nossos conflitos não for mais esforço, mas sim uma outra coisa, talvez mais clareza? E essa é a ideia que eu gostaria que ficasse. Aquela clareza que acalma a mente e conserta relações, ela não vem do grito, da explosão. Ela não nasce no calor do momento. Ela é cultivada no silêncio. Mas não um silêncio vazio, um silêncio organizado, onde a gente finalmente tem a chance de se ouvir. E para terminar, fica essa provocação. Se a honestidade total, sem filtro, pode ser destrutiva, e a tal da honestidade responsável precisa de limites, quem é que define onde termina um e começa o outro? Onde a clareza vira censura? Bom, isso é uma conversa complexa e fica como tema para uma próxima. Até lá!